pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal. Gente, hoje eu quero tirar aqui a dúvida de vários seguidores, pois eles têm a seguinte dúvida, pessoal. Luciano, eu tenho aí 10 painéis solar de 550, eu tenho 7 painéis solar de 550, tenho vários painéis de 450 watts aí no meu sistema, mas quando eu vou ver lá a geração, só está gerando 5 amperes, 1 amperes, 3 amperes. O que pode ser, Luciano? Tem algum problema no meu sistema? Então, pessoal, isso aí vai depender muito. Quando você fala de corrente, você vai ter que ver qual a tensão de trabalho para você ver a potência que está sendo gerada. Vou dar aqui um exemplo. E para eu fazer esse exemplo, eu tenho que falar dos dois sistemas, o on-grid e o off-grid, pois a maioria das pessoas que me perguntam não fala qual sistema que ele está usando, né? Então, o sistema on-grid, para quem ainda não conhece, o sistema on-grid ele trabalha conectado com a rede elétrica da concessionária, já o off-grid trabalha isoladamente, né? Não precisa da rede da concessionária para funcionar. Então, o sistema on-grid, eu vou aqui fazer uma simulação como se fosse microinversores, que a maioria, muita gente usa, né? Então, os microinversores eles já ficam conectados nos painéis lá em cima, embaixo dos painéis, e só vem a parte de corrente alternada, ou seja, 110 volts ou 220 volts. Então tem o quadro do celular, tem um disjuntor, um DPS lá e tal, e ali vai passar uma corrente geralmente baixa, porque você já está trabalhando ali na parte de corrente com tensões altas, ou seja, 110 ou 220. Então, por exemplo, se você tem um sistema com microinversores aí, e você tem aí, vamos supor, 10 vários painéis aí, né? E tá gerando aí 2.200 watts. Quando você vai ver lá, ele vai ter mais ou menos 10 amperes. Ou seja, se você multiplicar a corrente pela tensão, vamos supor que seja uma tensão de 220 volts, então você vai pegar os 10 amperes vezes 220, então você vai estar entregando, o sistema está entregando 2.200 watts em painel fotovoltaico. Então o sistema on-grid ele trabalha como se fosse uma bateria virtual, ou seja, o sistema vai estar gerando e enviando ali para os seus aparelhos que você está usando naquele momento, né? E o excedente para a rede elétrica da concessionária para você usar em uma outra hora que você não tenha geração. Por exemplo, você gerou aí 1 kW, 2 kW durante o dia e você estava trabalhando, e à noite você vai usar essa energia que você injetou na concessionária. Então, geralmente você vai trabalhar com corrente baixa. Olha aí, gente, um exemplo aí de um sistema on-grid. Aqui eu estou gerando nesse momento 1530 watts. Aqui eu tenho 6 painéis fotovoltaicos de 330 watts, totalizando aí 1980, né? Só que tem as perdas, então o painel está entregando o máximo que ele pode aí, ó, dentro das perdas aí dele, para a rede da concessionária. Ele está injetando essa energia toda, pois eu não estou usando nada agora nesse momento, e ele está injetando livremente. Então o on-grid ele vai trabalhar como se fosse uma bateria aí virtual sem limite. Mas no sistema off-grid, pessoal, geralmente sistemas raiz que a gente fala, né? E tem ali os painéis fotovoltaicos, tem um controlador de carga, tem um inversor, tem as baterias, ou seja, bateria física. A bateria física ela vai ter limitações de carregamento. Quando ela chegar no máximo é que vai acontecer isso que eu vou falar aqui agora. Então, quando o sistema é off-grid, pessoal, ele é um pouquinho diferente. Os painéis vão entregar a potência máxima, vai até um certo ponto. Então, todo dia, praticamente todo dia, vai acontecer isso. E você vai estar pensando que seu sistema está com problema, e na verdade não está. O que é que acontece, Luciano? Então, vamos dar aqui um exemplo, pessoal. Eu tenho um sistema, né, aí com baterias Life PO4, por exemplo, e eu usei durante a noite. Então, as baterias a gente sabe que pode utilizar no máximo aí uns 80% para não danificar elas, né? Vai usar tranquilo. Então, eu usei 80% da capacidade dela. Então, quando for de dia, que o sol começar a nascer e começar a geração, o sistema vai entregar a potência máxima daqueles painéis solar, claro, dentro das perdas, né? Vamos dizer assim. As perdas naturais aí de aquecimento, que é mais ou menos 25%. Então ele vai começar a gerar energia e aquelas baterias vai absorver toda aquela energia que os painéis estão mandando, ok? Só que quando chegar numa certa quantidade de energia que a bateria estiver perto de carregar, o controlador de carga ele vai começar a identificar isso e vai começar a diminuir a corrente
está vindo lá a potência, a corrente dos painéis para não danificar as baterias, porque já está reconhecendo que as baterias já estão ficando carregadas. Então, a cada vez mais que ele for carregando, essa corrente vai diminuindo até chegar naquela configuração que você fez. Por exemplo, se eu fizer aqui uma configuração de 27,4 volts máximo, então quando ele chegar ali perto daquela tensão ali no carregamento, que é a corrente constante, né, ele vai começar a limitar. Então ele vai ficar ali uma tensão constante e vai começar a diminuir a corrente até chegar ao máximo ali daquela bateria. Então, às vezes, você pensa que o seu sistema não está gerando, mas na verdade é o controlador de carga que já está começando a limitar essa corrente para não danificar as baterias. Então, praticamente, se você tiver um sistema aí com vários painéis aí, durante o dia, aí, em algum momento do seu dia, você vai ver isso acontecendo aí no seu sistema. Ah, Luciano, então eu não vou poder usar essa corrente máxima? Pode, se nesse momento aí você estiver usando o seu sistema, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, se não estiver usando, né? Se você não estiver usando quase nada na sua casa, só a geladeira está ligada e tem 2.000 watts aí em painel gerando. Então ele vai começar a limitar essa corrente para não danificar a bateria. Mas se nesse momento que o controlador de carga estiver limitando essa corrente, o que é que vai acontecer? E limitando essa corrente e você ligar algum aparelho de alta potência, eu vou ligar um air fry aqui, 1.600 watts, pronto, você está gerando 2.000. Quando você ligar esse air fry, o próprio controlador vai identificar que está necessitando de uma carga para alimentar seu air fry. Então ele vai começar a liberar mais energia aí para poder manter o air fry ligado e manter as baterias carregando. Uma pequena porcentagem ali vai para as baterias para terminar o carregamento delas e o restante vai para o air fry, né? Caso no momento desse aí, por exemplo, passar uma nuvem, né, e a geração cair, o seu sistema vai pegar uma parte dos painéis e uma parte ali da bateria. Também tem isso também, ok, gente? Um exemplo aí de off-grid, eu tenho aqui, ó, nesse controlador de carga da Tracer, 6 painéis fotovoltaicos de 150 watts, que dá um total de 900 watts. Só tirando as perdas, mais ou menos 25%, era para estar me entregando 675 watts. Mas nesse momento aqui, ó, só está me entregando 16,3 amperes, que é a potência que eu estou mostrando aí na tela aí para vocês. Por quê? Porque minha bateria já está praticamente aí carregada. Então, geralmente, a maioria das pessoas que me fazem essa pergunta é por causa disso. Eu já conversei com algumas e geralmente quando o sistema está lá por 1 hora, 2 horas da tarde, que já o sistema já está bem carregado, então o controlador é começando a limitar aquela corrente chegando dos painéis fotovoltaicos para não danificar suas baterias, ok, gente? Então fica essas dicas aí para você que tem sistemas on-grid e sistemas off-grid. Geralmente a maioria aqui do canal é off-grid, então é mais por causa disso, pessoal. O controlador de carga ele vai limitar a corrente tanto quando estiver perto quanto estiver totalmente carregada. Quando estiver totalmente carregada, você pode ter 2.000 watts aí painel fotovoltaico que ele não vai mandar mais nada se caso você não tiver funcionando nada na sua casa, se tiver tudo desligado o sistema, só estiver carregando, por exemplo. Então ele vai limitar ali e não vai mandar mais corrente nenhuma, porque ele já identificou que a bateria carregou e não há mais necessidade. Ok, pessoal? Então, se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo.